Aristia, a nova noiva do príncipe Revelis, percebe que pode ter que servir Moira como cavaleira um dia, mas Arkin acredita que o império seria melhor com Aristia como imperatriz, já que Moira é muito arrogante para se importar com o povo. Por alguns dias seguintes, Aristia, os cavaleiros e o restante da guarda estão ocupados escoltando nobres para as celebrações. Carsen não está se divertindo muito atuando como guarda, mas enquanto está do lado de fora reclamando para Aristia, ambos avistam alguém estranhamente vestido no jardim do palácio. Eles observam quando o irmão de Carsen, Kazen, se aproxima da pessoa misteriosa e sai com ela em direção a uma estrada nos fundos do palácio. Aristia decide segui-los imediatamente e arrasta Carsen atrás dela. Eles alcançam rapidamente Kazen e a pessoa, revelando ser uma mulher loira, princesa de Revelis, a segunda princesa do reino de Revelis. Aristia se apresenta rapidamente, e a princesa explica que estava procurando uma chance de se tornar amiga dela. Aristia fica contente com o interesse, mas não entende por que uma nobre de uma nação poderosa como Revelis gostaria de ser amiga dela. A princesa convida todos para uma refeição, mas Aristia acha melhor retornar ao palácio, já que as pessoas estão começando a observar. A princesa realmente quer ver os pontos turísticos do Palácio Imperial e arredores, então Carsen acaba levando-a para jantar, como ela desejava, com Aristia e Kazen o seguindo. E não olhe agora, mas parece que Kazen pode ter uma pequena queda pela princesa. O que você acha? Enquanto os quatro jantam, Moira ainda está tentando conquistar o príncipe Revelis. Ela está começando a ficar chateada, especialmente quando vê um presente para Aristia que o príncipe Revelis encomendou. Ela não consegue entender por que ele preferiria Aristia a ela, uma princesa, e ela vai descobrir o que fazer a respeito. Enquanto ela tenta elaborar seu próximo plano, Carsen, Kazen, Aristia e a princesa terminam suas refeições. Ao saírem, eles se deparam com outra nobre, Karina. A princesa aponta que Karina parece muito interessada em Kazen, mas Carsen não está interessado nela de forma alguma. A princesa, então, pergunta a ele que tipo de dama o interessa. O que ele vai dizer? Carsen diz que gosta de alguém que se parece com uma espada, mas não explica mais do que isso. Kazen e a princesa despedem-se de Carsen e Aristia, com Kazen levando a princesa de volta para dentro para a noite. No dia seguinte, Aristia vai visitar o príncipe Revelis, pois lhe disseram que ele precisa dela para uma tarefa. Quando Aristia chega, Revelis está exausto. Ele está ocupado com seus papéis, bem como com 5 mulheres nobres que desejam se casar com ele. Ele está buscando uma pausa e pede a Aristia para preparar chá para ele. Durante o chá, Revelis pergunta a Aristia o que ela usará para o próximo banquete, já que eles geralmente combinam as cores, mas Aristia está surpresa que ele ainda queira fazer isso com todas as candidatas presentes. As cores mencionadas são verde escuro, azuis, vermelho e preto, cores que Aristia tem em mente. No entanto, Revelis está tão exausto que adormece antes de conseguir decidir uma cor para si mesmo. Enquanto os dois terminam o chá, Elendis está com um grupo de aristocratas. Eles estão chateados porque Aristia está se aproximando de mais famílias nobres com dinheiro, já que não conseguem controlar o dinheiro que ela traz, especialmente com o novo negócio de acessórios para cabelo que ela começou a desenvolver. Elendis está impressionado com o crescimento dela e observa que parece que ela não precisa mais da ajuda dele. Mas será que isso significa que Elendis vai se opor a ela? O que ele está fazendo com esses aristocratas? No primeiro dia do banquete, Aristia faz questão de se vestir com um vestido azul claro, já que o príncipe observou que ela prefere cores mais escuras. Ela entende que ele estará em uma cor mais clara, mas ele aparece de preto, pretendendo combinar com o esquema de cores original dela. Bem, pelo menos ele tentou. Os dois dançam, sem perceber os rostos poucos invejosos da multidão. Ruve elogia o chá de Aristia e a convida a fazer mais para ele. Aristia não consegue acreditar na gentileza do príncipe Ruve. As mulheres nobres não estão muito satisfeitas em ver Ruve e Aristia tão próximos, e elas elogiam a dança da princesa enquanto fazem piadas sobre Aristia. Aristia não deixa que isso a incomode, pois sabe que nada disso importará quando Jean aparecer na linha do tempo. Então, mesmo quando as mulheres zombam dela por ser uma cavaleira, ela leva as palavras delas com um grão de sal. A princesa Moira fica ousada e quer organizar um duelo de espadas com Aristia, já que também é habilidosa em lutas com espadas. Moira anuncia que, se vencer, quer os sapatos que o príncipe Ruve havia encomendado para Aristia. Aristia decide se afastar antes de aceitar o duelo, e enquanto está sozinha com seus pensamentos, descobre uma sala secreta cheia dos aristocratas que se aliaram ao Duque Zena. Elendis está com eles, mas será que ele é um espião?
Aristia tenta dar uma olhada melhor dentro da sala dos aristocratas, mas a porta rende alto, alertando os que estão dentro que alguém está do lado de fora. De repente, Aristia é puxada para longe e escondida. Seus cavaleiros estão no corredor e encobrem sua presença enquanto os aristocratas procuram pelo intruso. Logo, os aristocratas saem, e Aristia fica sozinha pensando sobre o que ouviu. Os aristocratas falaram sobre a princesa Moira ser uma espiã, mas ela não tem certeza de quem é o espião. De repente, Elendis aparece ao lado de Aristia, perguntando o que ela está fazendo sozinha. Aristia pergunta a Elendis se ele ouviu algum dos nobres falando, mas ela decide não envolver seu amigo na confusão. Elendis pergunta à tia se ela está cansada de discutir com as outras mulheres nobres, e ele a convida para sair furtivamente com ele. Ela nega, dizendo que ele deveria pelo menos ter uma dança no banquete antes de ela mesma retornar. No dia seguinte, todos os cavaleiros estão motivando Aristia para seu duelo com a princesa Moira. Aristia está um pouco nervosa, pois o reino de Yi pode não ficar feliz se ela derrotar sua princesa. No entanto, ela começa a duelar com Moira, e à distância, o príncipe Ruvi observa. As outras damas ao seu redor perguntam ao príncipe por quem ele torce, e ele responde que é a princesa Moira. O duelo acabou, e Aristia perdeu. Ela propositalmente perdeu a luta pensando que era mais importante não envergonhar os convidados do império. Moira recebe seus novos sapatos, e ela parece muito satisfeita consigo mesma. Na verdade, a princesa Moira está tão feliz que decide testar seus novos sapatos dançando com o príncipe Revelis no dia seguinte do banquete. No entanto, algo está errado no meio da dança deles. O sapato de Moira quebra, pois não era destinado aos pés dela, mas sim aos de Aristia. O príncipe Revelis aproveita a oportunidade para desculpar Moira e sugerir que ela vá descansar em seu quarto, mas na verdade, ele está apenas a salvando de mais constrangimento prolongado. Bom saber que ele amadureceu um pouco. Bem, talvez não completamente, porque o príncipe Revelis então pergunta diretamente a Aristia se ela ficou satisfeita com o acidente embaraçoso da princesa Moira. Orisia não sabe o que pensar, pois ela não acha que o príncipe deveria misturar seus sentimentos pessoais com os assuntos do Estado. Finalmente, o príncipe Revelis pergunta a Aristia diretamente se ela quer que ele encontre outra noiva. Ela diz a ele que não pode ser evitado, mas Revelis não parece disposto a aceitar essa resposta facilmente. É evidente no rosto de Revelas que ele está magoado quando Aristia pede a ele para encontrar outra noiva. Bem, ela espera que ele seja objetivo e equilibrado nessa questão, mas ele simplesmente se afasta assim. Princia provoca Moira por seu desejo desesperado de se tornar noiva de Revelas. Aristia chama Eron esperando encontrar Revelas antes do banquete, mas ele está ocupado com tarefas administrativas e não pode comparecer. Carcine se pergunta se o príncipe vai trabalhar durante um feriado fundacional, enquanto Aristia reflete sobre seu próprio encontro anterior com ele, reconhecendo sua própria rudeza. No quarto de Revelas, Eron traz relatórios sobre os reinos de Sono e Sopu, aconselhando. Eron sugere informar Aristia sobre seus planos de buscar sua assistência contra as princesas, pois ela é súdita da nação e precisa dizer algo sobre o assunto. Entretanto, Revelas o encara, e ele entende imediatamente que não deve falar mais. O baile fica hostil quando Aristia se desculpa com Moira pelo rumor que envolveu sua humilhação. Ilha se aproxima de Aristia, criticando-a por se curvar à arrogante princesa. Carina zomba do comportamento arrogante de Moira, mas Aristia adverte contra as potenciais consequências que suas ações podem ter sobre o Império e a família real se persistirem. Um recibo tenta encontrar um lugar tranquilo e pacífico no jardim do palácio, onde Revelas está dormindo tranquilamente apoiado em uma árvore. Mesmo enquanto dorme, ele parece tão sonhador. Revelas acorda com o som de Aristia preocupada com ele. Ela imediatamente se levanta para chamar um médico, mas ele segura a mão dela e pede para ela ficar com ele por um tempo. Obviamente, o príncipe realmente quer ela. Na maioria dos dias, Revelis parece arrumado, mas, ao ver as coisas, ele parece um pouco desarrumado, então ela assume que ele deve estar doente. No entanto, Revelis pergunta se ela se divertiu durante o baile. Claro, ela mente sobre isso para não fazê-lo se preocupar. Mudando de assunto, Orisia se pergunta por que as flores ainda não floresceram, e Revelis chama Eron e os outros cavaleiros para colocarem uma escada. Ele sabe que ela quer muito ver. Ela procura por flores de prata, mas em vez disso encontra botões de flores. Compartilhando a descoberta animada, ela percebe que eles estão lá há centenas de anos. Apesar de sentir um toque de tristeza, ela resolve descer, mas, bem, ela escorrega da escada, mas graças aos reflexos do príncipe, ele a pega.
Depois desse dia, Elendis visita Aristia durante seu tempo livre, o que acaba desafiando Carcine para um jogo de xadrez. Após 10 minutos, Carcine concede a derrota, reconhecendo a perícia de Elendis no jogo. Frustrado, ele sai, alegando que sua cabeça vai explodir ao olhar para o rosto de Elendis. Depois que Carcine sai, Elendis presenteia Aristia com uma caixa de fitas de várias cores. Orisia se senta enquanto Elendis escova gentilmente seu cabelo e sugere que eles visitem a cidade, já que o festival continuará por mais alguns dias. O toque gentil de Elendis a leva a um sono não intencional. Ao acordar, ela o vê saboreando o cheiro de seu cabelo. Elendis, ciente de sua presença, oferece um sorriso antes de partir pela porta. Logo depois, a guarda real chega, convocando Aristia conforme instruído pelo príncipe. Ao caminhar, Revelis pergunta se ela ainda está determinada a suceder sua casa, e ela responde positivamente. Aristia está prestes a quebrar o silêncio quando Revelis avista duas pessoas no jardim sem a permissão dele. Eron informa que é Beatrice, a princesa de Lisa, e sua guarda pessoal, Rihanna. Beatrice murmura sobre como se sente como se estivesse andando em gelo fino há um mês, e a razão pela qual ela fica quieta é para não chamar a atenção do príncipe. A razão é que ela está carregando o filho de Rion. É fofo encontrá-los juntos, mas por que o reino de Lisa está enviando uma princesa que já está grávida do filho de outro homem para ser a noiva do príncipe? E a pior parte é que os dois planejam fugir juntos assim que o festival terminar. Claramente, Revelis ouve tudo sobre a conversa delas, e se os outros nobres descobrirem, pode levar a uma guerra com o reino de Lisa. A chuva cai intensamente, e Eron pede que eles entrem no palácio quando, de repente, Revelis coloca sua capa real em Aristia. Por costume, um cavaleiro não deve evitar a chuva ao usar seu uniforme, mas Revelis não quer deixá-la se molhar, especialmente se seu uniforme for muito fino. De volta ao castelo, Aristia não pode deixar de pensar sobre o problema. O reino de Lisa tem um exército muito forte, então o império também sofrerá gravemente se isso se transformar em uma guerra. Uma candidata à noiva que tem um filho com seu guarda, o que Revelis planejará fazer? No último dia da celebração, Ilia visita Aristia para lembrá-la de que seu pai é o mais confiável súdito do imperador e que ela também é a destinada da profecia, então ela não deveria deixar as outras princesas vagarem livremente. Aristia percebe que Ilia não é como as outras princesas que constantemente a desrespeitam. Na verdade, Ilia e as damas imperialistas estão do lado dela, prontas para apoiá-la como a futura imperatriz. Aristia e seu pai se ajoelham diante do rei e do príncipe, que estão ambos sentados em seus tronos. De repente, o rei pergunta a ela quem ela acha que será a melhor candidata para a noiva do príncipe, e ela diz a eles que Princia é mais adequada porque é muito calma e sábia. O rei considera a sugestão dela e começa a elogiar todo o seu traje, desde o vestido florido até os sapatos floridos e todas as joias que complementam sua aparência geral. Mas algo está faltando, então o rei lhe dá uma tiara que apenas os membros da família real usarão. No corredor, Moira nota Aristia usando uma tiara real, então começa a fazê-la parecer muito ambiciosa. No entanto, Ilia e as damas vêm em seu socorro antes que Moira tenha a chance de atacá-la. Ilia não suporta mais a humilhação de Aristia por Moira, então ela explode. Ela começa a questionar o comportamento de Moira e o uso de sua posição para ignorar costumes adequados. Ilia até lembra Moira de como ela foi humilhada por querer algo que deveria ter sido dado a Aristia e como ela usa esse boato para humilhar Aristia em troca. Moira está prestes a dar um tapa nela, mas Aristia agarra sua mão, avisando que ela não deveria colocar a mão em seu povo, como deveria. Então, Moira grita que deveria ser a imperatriz em vez de Aristia. Revelis está observando desde o início, então ele envia Moira de volta para o reino dela. O que surpreende a todos é seu anúncio de que não escolherá as 5 princesas como sua noiva. Isso significa que veremos uma imperatriz Aristia? A casa de Monique jurou lealdade à família real, então ao usar a tiara, Aristia foi escolhida para se tornar a imperatriz, conforme ordenado pelo rei. Todas as outras candidatas são rejeitadas com razões válidas, incluindo Princia, que apenas se disfarçou como uma candidata. Aristia agora entende por que Princia não a trata mal. No entanto, a casa Zena transferiu uma quantidade significativa de riqueza para o reino de I, o que vai contra a lei do império. O rei lembra Moira, pai de Moira, sobre os nomes de Casil, Aidel e Laurel, que os deixaram executados há 10 anos. Quando todos saem para aproveitar o restante da celebração, Aristia pergunta ao rei por que ele permite que as princesas visitem se Revelis não está planejando se casar. O rei simplesmente quer respeitar a decisão de Rubelis de não nomear ninguém como sua noiva.
Orisia sabe muito bem que Revelis está sempre calmo, toma decisões lógicas e racionais, e se escolher Princia, sua aliança beneficiará todo o Império. Ela ainda está confusa sobre a verdadeira intenção por trás da tiara, mas de repente tudo faz sentido. Com o vestido rosa, joias e sapatos que o príncipe providencia para ela, Rubelis dá passos à frente e pede a ela para reconsiderar sua decisão, pois ele já decidiu torná-la sua noiva. Orisia frequentemente compara o príncipe ao passado, quando ele hesita ao estender a mão para ela, ao pedir algo ou ao perguntar sobre seus pensamentos e sentimentos. E então ele pede a ela para olhá-lo como ele é. Ela mente ao dizer que está reconhecendo o príncipe. Por quê? Para o próximo dia, Cason pede a mão da princesa em casamento, mas ela o rejeita apesar de seu longo discurso. Princia pede a ele para namorarem primeiro. De alguma forma, a rejeição de Revelis é uma bênção para outros, como nós. Aristia, por outro lado, está se sentindo para baixo vendo quão estáticos os pombinhos estão. Em sua mente, ela provavelmente não será capaz de amar alguém com tamanha inocência novamente, ela não será capaz de retribuir o amor de ninguém. Mesmo assim, ela continuará comparando o passado ao presente apenas para se afogar em confusão, se sentindo suspeita e inquieta, com medo de ser abandonada novamente. Carson percebe como ela olha para os pombinhos com tanta admiração, então ele segura sua mão e pede uma chance. Carson ri, então ela pensa que é apenas uma de suas brincadeiras. Não posso acreditar que alguém pode ser tão denso, mesmo que o príncipe tenha notado isso de longe. De volta à cidade, Elendis pede a mão de Aristia para dançar, e eles parecem tão fofos juntos que as pessoas começam a confundi-los como um casal. Em seguida, eles entram para testemunhar um teatro de sombras com muitas pessoas dentro. Aristia não consegue se livrar da ideia de Shadow, não importa o quanto ela tente, porque a sombra do passado sempre a segue. Ela percebe que continua negando suas memórias passadas, levando à negação de seu eu passado. O show termina, e Elendis está de alguma forma distraído quando deixam o teatro. Ele percebe como ela está feliz por receber uma flor. Ela diz que é a primeira vez que recebe algo assim, e quer levar para casa. Elendis decide parar em um restaurante para comer antes de ir para casa. Enquanto espera pela comida, Elendis aproveita seu tempo para comprar um buquê de flores, pois quer ser o primeiro homem a dar isso a ela. Então, ele se ajoelha em um joelho e confessa seu amor por ela. Ele não se importa se ela se tornar a herdeira de sua casa um dia, ele pode esperar o tempo que for necessário. Subitamente, ele encosta a cabeça no ombro dela, seu rosto olhando para baixo em seu peito, como uma criança que apenas espera por um abraço materno. Aristia sempre soube que ele tinha sentimentos por ela. No entanto, ela tem um coração de vidro moldado por lealdade incondicional. Sinto muito por Elendis, ele não merece ser machucado assim. Ela não quer perder seu amigo, mas também não quer mentir para ele. Honestamente, foi bastante egoísta quando ela não deu uma resposta antes de as coisas escalarem assim, apenas porque não queria perdê-lo. Quando Aristia tinha 10 anos novamente, ela foi repentinamente cercada pelo amor de seu pai, e ela queria se esconder dentro dessa casca. Foi quando ela conheceu Elendis, seu pai e servos constantemente batendo e chamando seu nome preocupados com o que havia acontecido com ela. Mas ela não consegue parar de chorar por rejeitar a primeira pessoa que ela considera como amiga. Na época em que tinham apenas 10 anos, ele a arrastava para o mundo real. Quando ela estava sozinha, ele era como um irmão para ela, que a seguia voluntariamente sem questionar, pois a confortava calorosamente. Mas o relacionamento deles estava destinado a ser despedaçado pelo coração de vidro dela, de lealdade incondicional. O que exatamente é essa lealdade incondicional? Vocês têm algo em mente? Ela foi capaz de abrir suas portas para deixar outras pessoas entrar, graças a ele. Ela ficou feliz, mas ao mesmo tempo seu coração nunca saltou por ele. Depois de seus treinamentos diários ao ar livre, ela sempre jogava xadrez com Elendis, mas nunca venceu uma vez sequer. Ela notou como ele sempre usava o bispo como sua arma, enquanto ela estava obcecada pela torre e o cavaleiro. Foi quando ele a influenciou a utilizar as outras peças, como a rainha, a mais forte delas. Mas na realidade, não se adequa a ela, tudo que ela tem é a torre, onde pode ficar nos cantos do jogo, se escondendo nas sombras para sempre, como um castelo que não se abre, não importa quem venha. Sturge, para que não desmorone até a verdadeira rainha chegar. Atlantis era uma criança prodígio que conseguiu resolver uma fórmula específica aos 5 anos. No entanto, seus pais só adoravam Alexis, seu irmão mais novo. Na verdade, ele os odiava a todos. Então,
Um dia, ele ouviu falar dela por acaso. Seus pais estavam falando sobre Aristia como noiva de Alexis, apesar de ter sido escolhida para ser a noiva de Ravelas. Ele foi questionado por seu pai, um homem de coração frio que desejava a imperatriz como noiva para seu irmão, a quem frequentemente considerava tolo e fraco. Então, uma ideia lhe ocorreu, oferecendo uma oportunidade para provar a si mesmo digno de se tornar a herdeira da casa Marita. Quando tinham 10 anos, ele começou a interagir com ela, em parte impulsionado por ciúmes. Foi durante esse tempo que ele descobriu a semelhança de Aristia consigo mesmo, especialmente em seus olhos ansiando por amor que ela ainda não havia recebido. Então, ele começou a planejar direcionar essa loucura e obsessão cega para ele, devido à ganância e desespero para mantê-la. Por causa disso, ele prontamente fez um juramento falso, pedindo-lhe que se tornasse sua dama. Espera aí. Deixe-me retirar minhas palavras sobre sentir pena dele, hein? Aristia não merece um homem tão manipulador como ele. Caramba! Ele foi enviado para longe para participar de uma operação de socorro, e quando voltou, Aristia já havia feito amizade com Karsik. Com um ciúme incontrolável, ele percebeu que não capturou a garota em sua gaiola, na verdade, foi ele quem foi capturado por ela. Agora estou confuso se ele está realmente apaixonado por ela ou se é apenas pura obsessão. Decida-se, cara. Os aristocratas propuseram que Atlante se junte a eles como um duque, oferecendo um título promissor. Embora desagradado com a ideia de ajudar os aristocratas tolos e fracos, Elendis o vê como o meio mais eficaz de eliminar a Marquesa Monique e reivindicar Aristia sem obstáculos. No entanto, ao contrário dele, Aristia quer se manter sozinha sem ele. Ele sabe que sua obsessão não está mais direcionada a ele, e ele engole o desespero disfarçado de esperança. Ele está ficando louco porque não consegue deixá-la ir, não pode viver sem ela.